Admita, meu querido, eu tenho aqui dentro desse sistema, desse aparelhinho, que é, na verdade, um Erlenmeyer, tem o copo que parece copo de uísque, ou uma xícara sem alça. Aquele copo é chamado copo de Becker. Ele, inclusive, tem um sisteminha, um biquinho, para poder escoar o líquido dentro dele. É o copo de Becker. Este copo é de Erlenmeyer, é o nome de quem inventou o copinho, que se eternizou com o seu nome. É o Erlenmeyer. Ele tem um detalhe fundamental. Ele tem boca estreita, exatamente para evitar que espirre alguma substância para fora. Ela estará contida aqui dentro. Só que aqui dentro estamos verificando que tem hidróxido de bário e cianato. Se aqui fosse oxigênio, seria cianato de amônio. Mas o oxigênio tradicional da fórmula foi substituído pelo primo dele. Lembra que a família 16 tem oxigênio e enxofre? Se o primo entrar no lugar do famoso oxigênio, nós chamamos o composto de tio. Se com oxigênio é tiocianato de amônio, com enxofre é tiocianato de amônio. Esta reaçãozinha é peculiar e importante, porque ao realizar a reação, quando o bário se une ao tiocianato e o amônio se une ao hidróxido, numa simples reação de dupla troca da química inorgânica. Nesta reação, que acontece dentro do Erlenmeyer, que está pousado numa tábua, pousado em cima da mesa que está molhada. O que está em azul, eu gostaria que você imaginasse que fosse água líquida. Muito bem, pousando o Erlenmeyer em cima dessa mesa molhada, o que acontece? A água que era líquida, junto ao Erlenmeyer, ela solidifica, ela fica gelo, a tal ponto que para você tirar o Erlenmeyer da mesa, você vai ver que grudou pela formação de gelo. Pronto. Aí está o que agora você vai ter que comentar. Esta reação química é do tipo da reação em que a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. Esta reação que estou mostrando aqui é uma reação que libera calor, que fornece calor para o meio ambiente, ou esta reação que acontece dentro do Erlenmeyer é do tipo em que a entalpia do produto será maior. Se a entalpia do produto for maior, é porque absorveu calor. Se absorveu calor, é por isso que vai ficar a entalpia maior. E aí, como a variação é o fim menos o começo, dá maior que zero. Então, explique, o que está acontecendo aí? A resposta da minha pergunta vai se dar em função das duas águas. Se a água inicialmente era líquida e a água congelou, quando é que o sistema congela? Quando é que o sistema congela? Então nós temos água no estado sólido, fusão, água no estado líquido, ebulição, pronto. Como aqui eu tenho temperatura, todos os fenômenos que sobem no gráfico, aqui é em função do tempo. Toda mudança de estado físico em que a energia cresce são fenômenos endotérmicos. É apenas absorvendo o calor que o corpo aumenta de temperatura. E porque absorve o calor, absorve a temperatura, o estado físico vai subindo. Da mesma forma que todo o estado físico de energia mais alta, ao baixar para energia mais baixa, serão fenômenos exotérmicos. Então, meu amigo, é fundamental nós observarmos dois aspectos.
A água do lado de fora congelou. A água do lado de fora, ela fez um processo de congelamento. Se ela fez um processo de congelamento, ela passou do estado líquido para o estado sólido. Esta passagem do estado líquido para o estado sólido é um processo exotérmico. Então, aqui nós temos um processo de liberação de calor da água do lado de fora. Do lado de fora, a água só congelou porque liberou calor. Mas o nosso problema não é do lado de fora, não. O nosso problema é do lado de dentro. O que aconteceu aqui dentro? Aqui dentro aconteceu uma reação. E a reação do lado de dentro? Se do lado de fora houve liberação de calor, para onde foi esse calor? Esse calor foi para o lado de dentro. Porque o lado de dentro é endo. Sacou? Se a água do lado de fora congelou num processo francamente exotérmico, porque a temperatura está baixando, a substância, para baixar de temperatura, tem que largar o resto que está lhe incomodando. Aí a água congela. O calor que a água soltou foi, posso usar o termo, foi chutado para dentro do Erlenmeyer. Porque dentro do Erlenmeyer tem quem precisa de calor. Precisa de calor, ou melhor, porque a reação do lado de dentro absorve calor. O lado de dentro absorve calor e tira da água. Por isso que, tirando o calor da água líquida, ela congelou. Sacou? Pensa um pouco que tu vai me dar razão. Bom, então é para escolher entre essas quatro, quais são os itens corretos. Está sugerindo mais de um correto. Então vamos lá. A reação. Não estou falando da água de fora, que congelou e é um processo exotérmico. A reação química é exotérmica? Não. A reação química é endotérmica. A tal ponto puxou calor que congelou a água do lado de fora. A resposta da primeira frase é que ela está falsa. O processo que acontece dentro do Erlenmeyer é uma reação endotérmica e não exo. Ela atraiu o calor do lado de fora a ponto de congelar a água. Segunda frase, ΔH é entalpia do fim menos entalpia do início. Esta variação de entalpia é positiva ou negativa? Ora, esta variação de entalpia é aquela em que, sendo endotérmica a reação, a entalpia do final é maior do que a entalpia inicial. A entalpia do fim, recebendo durante o processo, recebendo o calor durante o processo, não vai ficar mais alta? Claro. Então, sendo que a entalpia do fim ficou mais alta, a entalpia do produto sendo maior do que a entalpia do reagente, que é menor, essa diferença obrigatoriamente é maior que zero. Então, esta frase, esta está certa. Aliás, esta sentença 2 e a sentença 4 traduzem o mesmo fato. Se a entalpia, que é a energia interna do sistema, no desenvolver da reação, vai aumentando a ponto do fim ser maior do início, que era menor, a variação de entalpia sendo positiva indica que o ΔH vai crescendo, a entalpia vai crescendo. Então a sentença 4 também é verdadeira. E a sentença 3, a água. Voltemos a falar da água do lado de fora. A água congela, beleza, a água congela. Por que a água congela? Porque liberou calor. A água no estado líquido só desce para o estado sólido se liberar calor que ela tem. Quem tem energia mais alta, para vir para a energia mais baixa, tem que liberar calor. Liberou a ponto de ficar tão frio
que atingiu 0 graus, sendo falsa a sentença 3, porque libera calor, água que congela. Os verdadeiros são 2 e 4. A alternativa B de Bosque. Tote ao seu dispor.